Diário espiritual de uma mãe de família, preparado por Maire Michel Philippon Op. Beata Maria Concepção Cabreira de Armida. Conchita. A mensagem de Conchita é um chamado para viver a cruz de Jesus. Cruz transfigurada pelo Espírito Santo. Cruz, que é a glória perfeita do Pai. O símbolo da cruz do apostolado nos dá a chave para compreender a espiritualidade da cruz, que é recordar o Evangelho. A espiritualidade da cruz exige a santidade, uma santidade apostólica, a serviço dos demais, não apegada em si mesma, sobre seus estados de ânimo e sobre as operações de Deus nas almas purificadas. Uma santidade com horizontes de igreja e de catolicidade, a fim de colaborar com sua razão de ser e seu propósito, salvação, santificação dos homens e, portanto, uma santidade encaminhada a uma total entrega e oblação de si mesmo, em favor da santidade sacerdotal. Uma santidade realizada na fidelidade da própria vida, santidade acessível a todos, seja em casa, na vida familiar e no trabalho profissional. Santidade através do terrível cotidiano, na primazia do amor, mas sobre o selo da cruz e do espírito de sacrifício. Este sentido da cruz encontra-se no amargo do Evangelho. Toda a santidade se consuma na cruz, mas cada um de acordo com seu lugar e sua missão na igreja. Tem sua cruz pessoal, marcada como filigrama na trama de uma existência humana, vivida com simplicidade evangélica e total docilidade ao Espírito Santo. Somente o Espírito Santo dá sentido à cruz de Jesus. Nos introduz em seu mistério, nos revela seu valor salvífico e o ilumina e transfigura com esplendor de glória. A história do mundo tem seu centro no Gólgota, onde a cruz de Cristo sempre se levanta entre duas humanidades crucificadas, uma no ódio e outra no amor. Cristo convida todas as gerações humanas a participar de sua cruz. Na resposta pessoal a este chamado do crucificado, se decide o destino de cada homem. A espiritualidade da cruz não é um dolorosíssimo, nem uma passividade, é uma colaboração ativa para a salvação, uma cooperação para a construção do mundo novo. Mas o mais admirável da doutrina que o Senhor manifestou a Conchita não está no sentido da cruz como sofrimento expiatório, reparação da culpa por uma oferta compensatória de amor para devolver a Deus Pai toda a glória em troca da ofensa do pecado, nem somente com satisfação ou como purificação do homem culpado, mas sim
em seu profundo significado de redenção, pelo amor de santificação, transfiguração e configuração com Cristo, que nos amou até o excesso. E em poucas palavras, a redescoberta da cruz de Cristo, de seu valor salvífico, é entrar nas profundezas do mistério da redenção. É um chamado para compreender, honrar, participar da íntima cruz do coração de Cristo e, portanto, comprometer-se pessoalmente na corredenção dos homens, para a glória de Deus. É uma grande honra de predileção associar almas ao meu sacrifício redentor, mas para que seja perfeita a doação destas almas, necessário transformá-las em mim, para que assim, completando o meu corpo místico perfeito, sejam uma só coisa comigo, para a glória do Pai. Diário, 10 de novembro de 1935. E porque é a cruz de Jesus, traz como fruto a efusão do Espírito Santo. Um novo Pentecostes. Nosso mundo secularizado e desacralizado morre pela ausência de Deus. Ele se submergiu no espírito do conforto e dos prazeres. Existe apenas um remédio, o Espírito de Deus. O Espírito Santo, somente Ele poderá revitalizar a igreja e revivê-la por um novo Pentecostes. João 23, vigário de Jesus Cristo, proclamou com veemência: a igreja necessita de um novo Pentecostes. 50 anos antes do concílio, Conchita não cessava de repetir isso em seus escritos. A igreja e o mundo precisam de um novo Pentecostes, um segundo Pentecostes, um Pentecostes sacerdotal, um Pentecostes interior. A serva de Deus, que tinha uma ardente devoção à Virgem Maria, nos assegurou o Espírito Santo e Maria salvarão a igreja. Sim, a missão profética de Conchita é recordar ao mundo moderno e materializado, ávido de liberdade, que só será salvo por um novo Pentecostes e pelo Evangelho da cruz. Este novo Pentecoste, esta ação santificadora do Espírito, deve ser iniciado nos sacerdotes e espalhar-se por todo o povo de Deus. Como no primeiro Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre a comunidade reunida no cenáculo. Quero voltar ao mundo em meus sacerdotes. Quero renovar o mundo das almas, manifestando-me primeiro em meus sacerdotes. Quero dar um poderoso impulso à minha igreja, infundindo, como em um novo Pentecoste, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só pode vir ao mundo através da cruz de Cristo, porque as duas missões, a do Filho e a do Espírito Santo, são inseparáveis. O Espírito Santo reinará no dia em que reinar a dor e o sacrifício, ou seja, a cruz nos corações. Enquanto a cruz não reinar nas almas, o Espírito Santo, infelizmente, não reinará. Diário, 26 de maio de 1901. Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja,
fará por sua intercessão e sua oração que se renove o prodígio de Pentecoste, para que toda a igreja, este povo reunido, em virtude da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realize o desígnio de amor primordial do Pai e seja verdadeiramente a Igreja Santa. Anexos. Principais datas de Conceição Cabreira de Armida. 8 de dezembro de 1866. Nascimento. 10 de dezembro de 1862. Batizado. 8 de dezembro de 1872. Primeira comunhão. 16 de dezembro de 1881. Desejo de perfeição. 8 de novembro de 1884. Matrimônio. 1889. Primeiro retiro espiritual. 14 de janeiro de 1894. Inscrição do Santo Nome de Jesus. Nascimento das obras da cruz. 23 de janeiro de 1894. Entrega total. Noivado espiritual. 3 de maio de 1894. Segmento da primeira cruz do apostolado. Nascimento do apostolado da cruz. Primeiro das 5 obras da cruz. Seu propósito era unir os sofrimentos e as obras aos de Cristo, para continuar sua obra de salvação do mundo. 9 de fevereiro de 1897. Matrimônio espiritual. 3 de maio de 1897. Fundação das religiosas da Cruz do Sagrado Coração de Jesus. Segunda obra da cruz. Contemplativas da adoração perpétua que oferecem a vida pela Igreja, especialmente pelos sacerdotes. 17 de setembro de 1901. Morte de seu esposo. 14 de fevereiro de 1903. Reunião com o R.P. Félix Rogier. 25 de março de 1906. Graça da Encarnação Mística. 30 de novembro de 1909. Fundação da Aliança de Amor com o Sagrado Coração de Jesus. Terceira obra da cruz para pessoas que, em seu próprio estado de vida, se comprometem a buscar a perfeição de acordo com a espiritualidade da cruz. 19 de janeiro de 1912. Fundação da Fraternidade Cristo Sacerdote. Quarta obra da cruz para bispos e sacerdotes que desejam viver de acordo com essa espiritualidade e ajudar as obras da cruz. Agosto, dezembro de 1913. Peregrinação à Terra Santa e Roma. 17 de novembro de 1913. Audiência com São Pio X. 10 de abril de 1914. Fundação da Comunhão Dominical em favor dos sacerdotes. 25 de dezembro de 1914. Fundação dos Missionários do Espírito Santo. Quinta obra da cruz. Congregação religiosa dedicada especialmente às obras sacerdotais e à direção espiritual das almas.
2 de fevereiro de 1917. Última etapa de sua vida, aprofunda-se na solidão de Maria durante sua solidão pessoal. 31 de outubro de 1995. Fundação da Cruzada das Almas Vítimas em favor dos lares, em seu próprio estado de vida. Oferece-se, segundo a espiritualidade da cruz, para a glória do Pai e para expiar os pecados do matrimônio e da sociedade. 3 de março de 1937, Santa Morte. 29 de setembro de 1959, abertura canônica do processo de beatificação em Roma. 20 de dezembro de 1999, declarada venerável pelo Papa João Paulo II. 22 de maio de 2008, cura miraculosa de Senhor Jorge Trevino pela intercessão de Conchita. 23 de novembro de 2007, reconhecimento da cura inexplicável do Senhor Jorge Trevino pela Junta Médica de Roma. 1º de março de 2018, aprovação do milagre pela Congregação das Casas das Santas. 8 de junho de 2018, Papa Francisco autoriza a promulgação do decreto de reconhecimento do milagre. 4 de maio de 2019, Maria Conceição Cabreira de Armida é beatificada na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. Seus diretores espirituais. Primeiro diretor espiritual, o R.P. Albert Mi, 23 de dezembro de 1852, 22 de dezembro de 1916. Ele a dirigiu por 10 anos, a partir do início de 1893. Profundo conhecedor dos caminhos espirituais, a consolidou solidariamente na vida ausêntica, nas virtudes da obediência e da humildade. O R.P. Félix Rogier, S.M., 17 de dezembro de 1859, 10 de janeiro de 1938, a fundamentou em um profundo amor à Igreja, a seus representantes, na obediência mais simples e heróica da qual ele próprio foi um exemplo vivo. Sua direção, iniciada em 10 de junho de 1903, foi interrompida em 25 de agosto de 1904 para sua viagem à Europa, a fim de promover a fundação dos missionários do Espírito Santo. Seus superiores o mantiveram lá por 10 anos. Em 25 de dezembro de 1914, finalmente fundou a congregação. Sua causa de beatificação foi introduzido em Roma. O Cimego Emetério Valder Y. Teles, 1º de março de 1864, 26 de dezembro de 1948, mais tarde nomeado bispo da Diocese de León,
Ele a dirigiu de 22 de setembro de 1904 até maio de 1905. Era um homem muito culto. Esta direção, e então continuada pelo padre R.R.P. Maximiliano Raiz, 19 de agosto de 1975, 11 de maio de 1959, de junho de 1905 a setembro de 1912. Foi um grande teólogo e jurista notável em sua época. Foi bispo da Chiapas e mais tarde bispo auxiliar do México. Esmo, senhor de Dom Ramon Ibarra González, 22 de outubro de 1853, 1º de fevereiro de 1917, primeiro bispo de Xilapa e depois de Puebla, onde mais tarde foi nomeado primeiro arcebispo, estudante brilhante nas universidades romanas. Conquistou os graus de doutor em teologia, direito eclesiástico, direito civil e filosofia, estimado pessoalmente por S.S. Leão XIII. Começou a dirigir Conchita em outubro de 1912 e terminou no dia 1º de fevereiro de 1917, data de sua santa morte, em 1990. Foi declarado venerável por São João Paulo II. Novamente, Menes Emetério Valder Y. Teles, do ano de 1917 até o ano de 1925. Seu último diretor espiritual foi o ex-monsenhor Dom Luiz Maria Martinez. 9 de junho de 1881 a 9 de fevereiro de 1956, arcebispo primaz do México e encarregado dos assuntos da Santa Sé, em um momento particularmente difícil no país. Renomado escritor espiritual e místico experimental, ele a dirigiu de 7 de julho de 1925 até o dia de sua santa morte, em 3 de março de 1937, no período mais maduro de sua vida espiritual. Explicará como teólogo a doutrina da cruz.